Olá, meus seguidores, né? Vocês que acompanham os meus vídeos aí, né? Estamos aqui de volta, né? Com essas séries de estudos aí sobre história e geografia, né? Que se misturam um pouco nessa fase. Nós estamos falando dos governos, né? Dos presidentes do Brasil, desde o fim da ditadura militar ali, mais ou menos 1985 para frente, né? Até talvez chegar mais próximo do que estamos hoje, né? Nós falamos no último vídeo sobre o governo de Fernando Collor e Itamar Franco, que seria um governo só, né? Porque Fernando Collor foi deposto, né? Foi impeachmentado e Itamar Franco assumiu. E realmente houveram mudanças importantes em Itamar Franco, graças a Deus, acima de tudo, e junto com Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro da Fazenda, ministro da Economia nesse período, e criou um plano, né, que foi o Plano Real, que realmente equilibrou as nossas finanças aí, né? Então hoje nós vamos falar especificamente do governo importante de Fernando Henrique Cardoso, pessoas que criticaram porque realmente teve um problema contraditório ao que teve durante ali a ditadura, os primeiros governos ali, José Sarney, né? E o de Fernando Collor, que tinha emprego. A ditadura tinha emprego, só que o emprego dava para nada. A maioria das pessoas eram empregadas, mas não conseguia chegar até o fim do mês, passavam fome mesmo os empregados. E Fernando Henrique Cardoso não tinha tanto emprego assim, mas quem tinha emprego conseguia viver dignamente, né? Adquirir as coisas, ter uma casa, ter até um veículo. Algumas pessoas tinham, se se organizassem, conseguiam comprar uma moto, né? Um carro mais simples, mais popular, tipo um Fusca, né? Que ele voltou nessa época também, tá certo? Então, a dificuldade de Fernando Henrique foi só o emprego, mas teve muitas outras vantagens que compensaram, né? Ele criou esse plano, criou-se aí uma moeda forte que até hoje persiste, nunca mais se teve aquela moeda tão fraca que a gente ouve falar dela, parece que na Venezuela tem uma moeda assim que se usa, não sei se é exagero ou se é assim mesmo, um carrinho de mão para comprar pão, né? Que é tão desvalorizada a moeda, talvez seja até um exagero. E a nossa era parecida com isso, era próximo disso, assim, aí viu trocando os zeros para ver se melhorava mais essa questão da nossa moeda antes do governo de Itamar Franco. Né? Mas no governo de Itamar Franco, uma moeda forte foi o primeiro passo para a nossa economia se equilibrar. E o emprego passou, o salário mínimo passou a dar conta de a pessoa viver dignamente, né? Nesse período aí. Outra coisa importante do governo de Fernando Henrique foi porque ele era um neoliberalista, né? O neoliberalismo, depois eu falo sobre o liberalismo em si em outro vídeo, agora não. Ele tem a característica de privatizar as coisas públicas, que alguns julgam que as coisas públicas não funcionam por serem públicas, ninguém, né, fica exigindo demais, é mais questão política, então todo mundo fica naquele joguinho ali e acaba que a coisa não funciona. Então Fernando Henrique privatizou algumas coisas, né, alguns órgãos aqui no Brasil, e essa privatização trazia recursos, né, porque ele não precisava mais aplicar o dinheiro público nessa, que não era mais dele, não era mais problema dele, e ele era uma venda, ele vendia aquele órgão público para a iniciativa privada, né, faz a questão das telecomunicações e também da energia elétrica, né? Então foram vendidas essas duas massas grandes que eram fortes e não funcionavam muito bem. Melhoraram muito depois que foram privatizados. Em outro vídeo eu vou falar sobre o governo do Rio Grande do Norte, que também usou a mesma estratégia e foi bom. Então ele vendeu e colocou recursos dentro do governo que foram provenientes dessas vendas dessas estatais grandes, né, de telecomunicações e de energia elétrica. Então ele angariou esses recursos aí, equilibrou o país e nós vivemos um momento bem melhor, né? As pessoas conseguiram adquirir suas coisas com esforço, né? E mais a deficiência do governo Fernando Henrique durante os seus 8 anos, e por isso que no PSDB, que era o partido, antes disso foi o PMDB, que era um partido forte que eu conheci na minha infância, e depois ele enfraqueceu um pouco, que até se acabou por último agora se juntando com o PT, né? Agora o PSDB também se juntou e tem até um vice-presidente do PSDB nesse governo agora atual, novo governo de Lula, né? Então, em Fernando Henrique era o PSDB, era o partido forte, e ele perdeu, nunca mais conseguiu retomar por causa do desemprego. Foi a deficiência, tinha muitos desempregados e não se tinha uma ideia de como
criar empregos no Brasil. E realmente isso melhorou depois do governo Lula um pouco, né? Ele criou uma série de coisas que depois eu vou falar quando entrar no governo Lula. Então esse foi o governo de Fernando Henrique, que acabou se desgastando um pouco, mas que nós respeitamos muito, porque nós vimos que foi ali com ele, enquanto ministro, né, da Fazenda, ministro da Economia, ele criou esse plano que fortaleceu a nossa moeda, esse fortalecimento vem até hoje, nunca mais nós alcançamos aqueles níveis de desequilíbrio econômico. É claro, caiu um pouco, nossa moeda é 5 vezes menor, né? O dólar e o euro valem 5, né? E teve um momento no governo de Fernando Henrique, ou talvez na época de Itamar Franco, em que era igual. Era, um real era igual a um dólar, né? Aí agora já está 5, mas não mais aquelas valorização que tinha na época ali do período militar, né? Alguns chamam de ditadura, mas nós chamamos de período militar, que realmente foi eles assumir, mas não era tão bom não de viver, não. Tá certo? Era difícil. Quem tinha, a maioria tinha emprego, mas o emprego era insuficiente para suprir as necessidades, tá certo? Então foi essa aí a característica do governo Fernando Henrique. Foram 8 anos, né, de uma base que depois melhoraria com o governo Lula, que nós vamos falar no próximo vídeo, tá certo? Então, esse é o nosso vídeo aí, foram 8 anos, bem resumidos, né? Dessas vendas, a estatização, que é a característica do neoliberalismo, né? Na minha opinião pessoal, eu acho legal, né? Que aconteceu no nosso estado também, era um alinhamento da época aí do mesmo governo, né? Do mesmo partido, mais ou menos que era PMDB, mas eles se alinhavam na época e acabou dando certo, certo? Então foi esse aí o governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Muito eficiente, uma pessoa boa, até hoje ele está vivo, envolvido na política. Então a gente se vê aí no próximo vídeo, que a gente vai falar aí do começo do governo de Lula, né? Luiz Inácio, que está agora na sua segunda versão, tá certo? Então tchau para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.